Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais um dia que o Senhor Jesus está nos dando. E como é bom, né? Hoje, domingo, dia 13 de novembro de 2022. E nós somos muito gratos porque até aqui o Senhor esteve conosco, né? Ano de 2022, um ano de muita palavra, né? Muito devocional, muita leitura. Como tem sido bom esse ano, gente. Eu realmente tenho me alegrado muito com aquilo que Deus tem ministrado à minha vida, com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração durante essas leituras. Eu estou muito feliz. Vamos continuar, então? Hoje a gente vai entrar em 2 Coríntios, capítulo 6. Hoje a gente vai capítulo 6. Deixa eu só confirmar aqui. 6, 7, 8, 9 e 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, em diante até o 10. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa então a nossa leitura. Jesus, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa noite, Pai, na Tua presença. Nós nos alegramos muito, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Estamos muito alegres, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Jesus, por mais esse momento. Obrigada por mais esse dia, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, queremos perseverar até o fim. Esse ano, Senhor, nós queremos muito, Jesus, que até o último dia o Senhor nos conceda essa graça de perseverarmos, de não desistirmos, de não esmurecermos, mesmo diante de qualquer circunstância, Senhor. Nos ajuda, nos firma, Senhor, na sua rocha, nos firma, Senhor, na tua palavra, que é a verdade, e é nela, Senhor, que nós temos confiado. Jesus, me faz cada dia mais, Senhor, desejar ardentemente beber dessa fonte de água viva, Senhor, estar com o Senhor no meu devocional, ter o relacionamento com o Senhor diário. Isso tem sido, Senhor, o meu verdadeiro alimento, a minha verdadeira alegria, Jesus. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Jesus. Muito obrigado. Amém. 2 Coríntios, gente, capítulo 6, versículo 1, diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muitas perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse primeiro trecho aqui do capítulo 6, Paulo quase que traz uma grande poesia para nós, né? Porque Paulo, ele tem tentado, através das cartas, trazer para a igreja de Corinto e para as outras igrejas uma maneira de viver onde a nossa base, o nosso fundamento é Cristo. E se ele, sendo filho de Deus, passou por tudo que ele passou, sendo ele o filho de Deus, teve que sofrer perseguição, teve que sofrer todo o martírio para morrer por nós. Quem somos nós para desejarmos simplesmente uma vida de triunfo sem nenhum tipo de percalço? Então Paulo entra quase que numa grande poesia, onde ele diz que mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tantas circunstâncias, ele sabe em quem ele tem crido. E ele continua falando dessa forma em concordância, né? Ele começa falando assim, versículo 6, né? Em pureza,
conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque ou quer de defesa, por honra e por desonra. Aí ele começa falando, né? Por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Percebem que ele vai colocando justamente todas as circunstâncias que ele tem passado por causa da pregação do evangelho, e então ele coloca sempre o lado oposto da situação, que é a vitória em Cristo, que é saber que no final das contas, nós temos vida eterna com ele. Isso é o mais importante, mesmo nada tendo, mas possuindo tudo. Porque na verdade a nossa herança não está aqui nesse mundo caído, mas a nossa herança está numa redenção total da terra e numa terra realmente restaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, reinando nela, trazendo justiça, paz e alegria para nós. Aí Paulo vai começar a falar sobre um outro assunto. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o final do 6. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo, nesse segundo trecho do capítulo 6, ele está falando sobre essa questão de não andarmos em nenhum tipo de julgo desigual, quer com amizades, quer com casamentos, quer com sociedades, quer com todo tipo de irmandade, né? Também, às vezes, dentro da própria igreja, Paulo exorta várias vezes para nós não termos comunhão, não termos nenhum tipo de intimidade com pessoas que não estão alicerçadas no evangelho. Então, Paulo diz que não existe comunhão, não existe maneira de conviver com coisas totalmente opostas. Se você tem buscado santidade, mas se junta com pessoas que estão sem santidade ou não estão buscando santidade, a tendência de um levar o outro para algum outro caminho é mais forte do lado oposto, porque o pecado ele tem dominado ainda a nossa vida, né, até sermos transformados. Então Paulo diz, não há comunhão. Há pouco tempo agora eu comecei a entender um pouquinho melhor sobre essa questão de comunhão. Porque não existe, gente, a palavra comunhão para descrentes. Não existe a palavra comunhão para pessoas que não comungam da mesma fé, não comungam do mesmo Deus. Então, para que nós tenhamos comunhão, a pessoa que está tendo comunhão conosco, ela tem que estar no mesmo espírito. Então, só existe comunhão entre pessoas nascidas de novo. Só existe comunhão em pessoas que professam a mesma fé. Só existe comunhão em pessoas que realmente têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e assim elas têm o mesmo Espírito dentro de si e podem então ter comunhão umas com as outras. É isso que a palavra fala sobre comunhão. 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos continuar aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso.
mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhes tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Paulo agradece, a recepção e a maneira com que os irmãos em Corinto receberam Tito. Provavelmente Tito foi para lá para ajudá-los, Tito foi para lá para ficar com eles, encorajá-los, para ensinar um pouco mais, para ver como estava a situação, para prestar socorro àquela igreja, para perceber o que estava acontecendo, trazer algumas correções. Foi para isso que Tito foi até lá, e ele foi muito bem recebido. Então o temor de Paulo era que Tito fosse mal recebido, que não houvesse alegria no coração dos irmãos de Corinto pela ida de Tito, que eles tratassem Tito mal, que eles não recebessem, que eles não dessem o apoio necessário para a viagem de Tito. Mas graças a Deus foi contrário, Tito chega até Paulo, onde ele está lá na Macedônia, e com boas notícias, dizendo quantos irmãos de Corinto estão tristes, por não conseguir ver Paulo. Eles se entristecem com os sofrimentos que Paulo tem passado, mas também se alegram porque o evangelho tem avançado. Então existe um povo ali em Corinto que realmente não se desviou da palavra que Paulo ensinou para eles. E isso alegrou muito o coração de Paulo, vindo essas notícias de Tito. 2 Coríntios capítulo 8, gente. 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos no Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho.
Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Capítulo 8, gente, é o tema aqui mesmo já fala, exemplo de contribuição. E eu gosto muito desse capítulo no que diz respeito a Paulo chamar a atenção dos irmãos de Corinto a respeito de um plano de oferta, de suprimento para os irmãos que estavam sofrendo no Império Romano, ao redor de todo o Império Romano, né? Havia muitas dificuldades financeiras, a economia estava muito ruim, muitas pessoas passando fome, necessidade, mesmo precisando vender suas terras para comer. Então a igreja precisava se unir nesse momento para superar tudo isso, para passar por tudo isso. E os irmãos de Corinto tinham sido os primeiros a se levantar nesse propósito de ofertar, né, de forma generosa. Então Paulo está chamando a responsabilidade desses irmãos não só de serem cristãos nominais, né, de ser cristão no nome, mas de ser cristão na atitude. Então Paulo está chamando a responsabilidade deles de ofertar, não de qualquer maneira, mas de acordo com as posses de cada um. Eu gosto muito desse texto que fala a respeito disso. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o grande problema da oferta é o valor, né? Perdão, eu fui digitar aqui o negócio. É a questão do valor. E na verdade não tem isso. Paulo está dizendo que ele não quer que ninguém seja sobrecarregado para aliviar outras pessoas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a minha oferta e a tua oferta para ajudar o próximo não pode ser algo que venha trazer também prejuízos para mim, que venha faltar na minha vida, que venha trazer também falta de alguma maneira para mim. Mas também não pode ser o contrário. Se eu tenho condições de ofertar mais, porque Deus tem prosperado a minha vida, eu também não posso reter, eu também não posso ser uma pessoa mesquinha, eu também não posso ser uma pessoa egoísta. Então é disso que Paulo está falando. Ele diz assim, irmãos, eu não quero que ninguém seja sobrecarregado para aliviar outras pessoas. Então eu não quero que você tire uma oferta que você não tem condições de tirar. Eu não quero que você pegue uma oferta que você não tem condições de dar. Mas eu quero que sim, você tire uma oferta generosa daquilo que Deus tem dado à tua vida, aquilo que Deus tem prosperado na tua vida. E isso não mudou nos dias de hoje. A grande questão para Deus não tem a ver com o valor, não tem a ver com o quanto, mas sim o como.
né? Como é que o meu coração ele está diante do dinheiro? Como é que a minha vida está diante das riquezas, né? Então é dessa maneira que Deus prova os nossos corações e é dessa maneira que Deus então pode sempre nos entregar mais para que a gente possa administrar da melhor forma possível. A parábola dos talentos fala muito bem disso, a gente já falou um pouquinho lá atrás e vale a pena você meditar um pouco nessa passagem, porque você vai entender um pouquinho do que Deus está falando. Mas aqui, esse capítulo 8 fala sobre essa generosidade na oferta. E ele fala então que ele vai enviar os irmãos para buscar essas ofertas, depois eles vão junto com outros irmãos para levar a oferta ao redor do Império Romano para os irmãos que estão precisando, e assim a igreja era suprida. Segundo Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de você a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então, Paulo está dizendo que ele está mandando outros irmãos na frente para que justamente tudo esteja preparado, para que quando ele chegar com os irmãos macedônios para recolher essa oferta generosa, tudo já esteja pronto e ele não seja envergonhado. Paulo está dizendo, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? Deixem tudo pronto, sejam generosos. Aí ele fala aquele versículo que todo mundo cita, né, de maneira bem decorada. Aquele que planta pouco vai colher pouco, aquele que planta muito vai colher muito. Gente, isso é uma verdade no reino espiritual e no reino físico. A lei da semeadura, ela é extremamente fiel, ela é verdadeira em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Tanto num plantio na terra natural, quanto num plantio espiritual. Tanto no dinheiro, quanto numa semente que é jogada na terra. Deus prospera de acordo com a generosidade do nosso coração. Isso é uma verdade absoluta, ok? Então existem vários princípios aí que a gente poderia estar falando dentro dessa questão financeira e que estão inseridos sim nessa generosidade que os irmãos estão compartilhando aqui. Paulo está muito feliz porque os irmãos então têm sido, né, bem-aventurados nessa parte da contribuição nesse momento, por ajudar os irmãos por todo lado, né? Porque a graça de Deus, aliás,
Deus está sendo louvado, Paulo diz aqui, justamente pela atitude dos irmãos em ajudar uns aos outros. Então, aqueles que estão precisando estão sendo ajudados, e aqueles que estão vendo a igreja se movendo dessa maneira têm sido alcançados pela graça de Deus, têm sido alcançados com salvação, porque têm visto como Deus tem se movido pela igreja, através da igreja. Isso é bom testemunho para o nome de Deus, gente. Glorifica a Deus quando nós temos atitudes que realmente condizem com o reino de Deus. E ofertar e ajudar as pessoas que estão precisando é uma obra de contribuição, e Deus se agrada demais quando o nosso coração é generoso. 2 Coríntios capítulo 10, Paulo vai falar um pouquinho mais sobre o seu chamado nesse capítulo, né? Defendendo a sua autoridade como apóstolo. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalhos já realizados em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, Paulo está dizendo nesse capítulo 10, assim como ele começa lá a carta também de 1 Coríntios, reafirmando a autoridade de apóstolo. Paulo teve muito problema com isso, gente. Tanto no meio dos judeus, por justamente ele ser um judeu, um rabino, e agora ter se convertido. Então, ele teve muito problema no meio judaico, para que eles acreditassem na sua conversão, para que eles dessem ouvidos à sua pregação, para que eles entendessem que Paulo realmente tinha tido um encontro com o Senhor. Mas ele também tem problemas com os gentios, com os gregos da época, porque alguns, até pela sua própria sabedoria, pela eloquência que tinham, por serem talvez filósofos ou estudiosos, né? Então eles se convertiam e aí tinham toda a eloquência para falar com o povo, tinha a sua maneira de falar, e eles achavam que Paulo então não era um apóstolo
direto de Jesus, porque ele não tinha sido chamado pelo próprio Cristo. Então eles tinham uma certa resistência com Paulo, isso não a maioria, mas alguns, e esses que tinham essa resistência com Paulo acabavam inventando histórias, inventando mentiras, tentando fazer com que Paulo não fosse aceito nas igrejas, né? Então Paulo, vira e mexe, ele tinha que reafirmar esse chamado, dizendo: vocês que têm inventado história, vocês que estão aí fazendo fofoca, quando eu for até vocês eu vou ter que falar de maneira mais dura, não é a forma que eu gostaria, mas eu vou ter que fazer isso porque vocês acham que eu não tenho a autoridade que eu tenho, sendo que o evangelho só chegou até vocês porque eu estava disposto a sofrer o que eu sofri para que o evangelho chegasse. Gente, Paulo tem tanta bagagem, né, espiritual e até inteligência, como nós já falamos, era um homem que falava 4 línguas, era fariseu, tinha todo o conhecimento na Torá, então tinha tido esse encontro com o Senhor, e com isso ele tinha estudado bastante também no tempo em que ele ficou ali em Tarso, né, depois da sua conversão. Então Paulo não tinha ido para as viagens missionárias de qualquer maneira, mas sempre tem aqueles que não aceitam, né, a nossa autoridade que é dada por Deus, e Paulo então está reafirmando isso aqui, dizendo para os irmãos para eles prestarem atenção nas conversas, né, que eles têm tido, para que ele não precise ser duro, para que ele não precise ser rude quando ele for até a igreja de Corinto novamente. Amém? Então, esse é o capítulo 10. Amanhã a gente finaliza provavelmente o capítulo, a carta, né, de 2 Coríntios, e entramos em Gálatas. Amanhã a gente já entra na carta de Gálatas. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótimo finalzinho aí de domingo para todos. Que vocês possam meditar. Vai lá na aula que eu dei sobre 2 Coríntios. Aproveite para mergulhar um pouquinho mais. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando a vida de vocês dentro dessa carta de Paulo. Porque tem muita coisa boa aqui dentro para a gente meditar e aprender com o Senhor e com Paulo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.